muito bem-vindo, adestrador. Esse é um vídeo exclusivo para você e eu quero compartilhar várias coisas extremamente interessantes com você. Eu não sei quando você vai ver esse vídeo, mas eu estou gravando aqui na terça-feira de Carnaval de 2026. Mas talvez você ainda não me conheça, então deixa eu me apresentar para você. Meu nome é Marcos Mansur, eu trabalho com adestramento há mais de 32 anos. E hoje eu sou considerado um mentor de outros adestradores aí, onde eu ensino não você a desenvolver essas habilidades que eu vou falar para você, mas também monetizar todo o seu conhecimento, ou seja, transformar o seu conhecimento em resultados financeiros extraordinários. Então fique comigo aí, que no vídeo de hoje para quem quer esse vídeo, Mansur? É para quem quer realmente, de fato, de verdade, ganhar acima dos 10 mil reais por mês, todos os meses do ano, fazendo aquilo que ama, que é o adestramento de cães. Mas para que isso ocorra, você precisa, adestrador, desenvolver algumas habilidades. E eu vou falar quais são essas habilidades no vídeo de hoje. Então não fique esperando, que o vídeo vai ser curtinho, vai ser um vídeo longo, porque aqui realmente é uma aula, não é videozinho de vídeo raso de conhecimento para você não. Então se você quer aprender como ganhar 10 mil reais por mês, todos os meses do ano, pega caneta, papel e anota todas as habilidades que você precisa desenvolver. Tá pronto? Pegou caneta? Pegou papel? Então vem comigo. A primeira habilidade que você precisa desenvolver, adestrador, é a sua mentalidade empreendedora. Presta muita atenção nisso aqui. Mansur, o que seria mentalidade empreendedora? Vamos lá. Como que um adestrador comum, ele normalmente pensa? Um adestrador comum, ele chega até mim e fala assim: Mansur, eu preciso lotar a minha agenda, eu quero simplesmente ter uma agenda lotada. Como é que eu faço para ter a minha tão sonhada agenda lotada? Mas será que esse é o caminho? Tá? Então, aguenta aí que você vai ter essa resposta já já. O adestrador comum, ele também pensa que ele só trabalha com cães, tá? Aqui existe um grande erro, mas você vai aprender logo mais aí ao decorrer dessa nossa videoaula. Um adestrador comum também pensa, ele acredita, na verdade, que ele precisa fazer tudo sozinho. Mas se você quer ter sucesso aí como adestrador ou como empreendedor pet, né, como assim eu gosto de dizer, não dá para você fazer tudo sozinho e você também vai aprender nessa videoaula de hoje, tá? E o adestrador comum, ele só pensa assim: Mansur, eu tô ferrado, eu tô sem grana, mas o próximo curso que eu vou fazer do método XYZ aí vai resolver os meus problemas todos. Mas será que isso realmente acontece? Claro que não. Porque eu sei. Como você sabe disso, Mansur? Porque a maioria dos adestradores já fizeram um montão de cursos e mais cursos, e o seu resultado financeiro não muda de maneira alguma. Então, vamos lá. Mansur, eu quero mudar um pouco minha mentalidade. Como é que um adestrador ou um empresário no ramo pet ele pensa? Ao invés de ficar pensando em ter a sua agenda lotada, esse adestrador empreendedor, ele pensa como ganhar mais dinheiro e simplesmente sem precisar lotar a sua agenda. Tá? Deixa eu falar uma coisa para você. Algum tempo atrás, eu estava fazendo uma mentoria para um rapaz aqui, um rapaz lá do Rio Grande do Sul. Ele falou para mim assim: Mansur, o meu objetivo é eu entrei na mentoria porque eu quero aprender a ganhar 10 mil reais por mês. Numa sessão de diagnóstico, eu sentei, bati um papo com ele, pude entender quem que era ele, quanto tempo que ele treinava, quais eram as habilidades que esse adestrador já tinha. E aí eu pude observar que ele estava pronto para dar curso. E antes mesmo da gente pensar em adestramento de cães, nós pensamos que ele poderia ser um adestrador que pudesse dar cursos de formações aí, curso de formação de adestrador profissional. E aí, ajudei ele a desenvolver uma estratégia para atrair 6 pessoas para o curso de formação de adestrador profissional. Essas 6 pessoas pagaram 5 mil reais cada pessoa para estar lá no curso dele. E só com essas pessoas ele conseguiu um faturamento de 30 mil reais. Ele entrou na mentoria, daí 60 dias a gente aplicou o curso, ou seja, ele estava ganhando 30 mil reais daí 60 dias. Sabe quantos cachorros ele tinha aumentado? Nenhum. A gente só estava focado no curso dele ali. Então presta muita atenção. Às vezes você
está pensando em lotar a sua agenda, e o empreendedor pet está pensando como é que eu faço para alcançar os meus 10, 15, 20, 30 mil reais por mês. Às vezes, não estou nem falando em relação ao adestramento de cães. A gente pode ter outras estratégias, como vender filhote, dar cursos e um montão de estratégias. Você vai aprender algumas delas aí ao decorrer da nossa aula de hoje. Outra coisa que a mentalidade do empreendedor pet é que ele sabe que ele trabalha com pessoas. A maioria dos cachorros, eles não tem problema algum. Os problemas estão nas pessoas. Então não faz muito sentido ficar fazendo um montão de aula com o cachorro se os problemas estão lá nas pessoas. Então, eu posso diminuir o número de aulas que eu faço com o cachorro, aumentar um pouco o número de aulas e a minha forma de comunicação, de comunicar com essas pessoas também precisa mudar um pouquinho para ter resultados melhores. Não presta muita atenção nisso aí. O adestrador comum, ele pensa que quanto mais aula ele fizer com o cachorro, mais o cachorro vai ficar melhor, mas isso nem sempre é verdade. Você também precisa se especializar em pessoas, para fazer com que essas pessoas façam as tarefas que precisam ser feitas, tá? O empresário no ramo pet também pensa de forma diferente, ele sabe que ele precisa fazer parcerias de sucesso, para que ele possa atingir os resultados dele muito mais rápido e ir muito mais longe. E aqui eu não estou falando só em criar parceria com pet shop, clínica veterinária, não, tá? Você precisa entender de uma vez por toda que a parceria pode ser... Eu tenho vários parceiros em academia, tenho parceiros em igreja, tenho parceiro em pet, em clínica, em hotel, em creche, mas eu em salão de cabeleireiro, eu tenho vários outros parceiros aí que faz total diferença nos meus resultados. E o empresário no ramo pet, ele também precisa, ao invés de ficar fazendo esse montão de curso aí, vai ter uma técnica nova, vai ter um sistema aí para mim ensinar o cachorro. Cara, eu sei que isso é extremamente importante, mas se você quer e precisa melhorar a sua parte técnica, você tem que fazer um curso técnico. Agora, se você quer melhorar os seus resultados financeiros, não adianta você ficar lotando a sua agenda, a sua parede aí de certificado de curso técnico. Você precisa ter um mentor para te auxiliar diariamente. Isso aí vai fazer total diferença aí, também na sua parte técnica, tá? Mas também na sua parte financeira. Por exemplo, eu tenho vários mentorados meus que eles chegam até mim e falam: Mansur, eu estou com uma dificuldade em relação a tal cachorro, o que eu devo fazer? Ele pegou o WhatsApp, me chamou e aí eu já consigo passar várias e várias informações para ele. Então, você precisa, se você quer alcançar os 10, 15, 20, talvez 30 mil reais por mês, a primeira habilidade que você precisa desenvolver é desenvolver a sua mentalidade. Qual que é a segunda habilidade, Mansur? É o seu posicionamento. Você precisa realmente, de fato, melhorar o seu posicionamento. Mas o que é isso, Mansur? Hoje em dia tem vários adestradores que têm um posicionamento genérico. O que é isso? Ser um adestrador com um posicionamento genérico. Adestrador com posicionamento genérico é aquele cara que atende todo mundo, ele faz todo tipo de trabalho. E aqui eu já quero fazer você pensar um pouquinho aí. Tem adestrador que acha isso lindo, acha isso maravilhoso. Eu mesmo já cometi esse erro, bater no peito e falar: cara, se é cachorro, joga no colo do pai aqui que eu dou um jeito. Mas, cara, de verdade, se você quer aprender a ganhar dinheiro, esse não é o caminho. Outra característica comum entre um adestrador genérico é que ele sempre está pensando em ter um montão de clientes e por isso ele acaba cobrando mais barato, tá? E isso aqui já pega no calcanhar de Aquiles de 95% dos adestradores. O adestrador genérico também ele trabalha muito, mas ele ganha pouco. Sabe por quê? Porque esse adestrador ele não é especialista em nada e a gente sabe. Vamos fazer uma analogia aqui para que você possa entender. Quando você tem um problema, né? Vamos imaginar um problema no seu joelho aí. Você procura um clínico geral ou você procura um ortopedista especialista em joelho? É claro que você vai procurar sempre um especialista. E quem te cobra mais barato? O clínico geral ou o especialista em joelho? E olha, agora eu quero que você reflita um pouquinho. Você acha que o clínico geral ele não está pronto
para ele te atender, ele não conseguiria resolver o seu problema de joelho? Claro que sim, mas normalmente nós, quando temos um problema, procuramos sempre um especialista, e com o cachorro também não é diferente. Então você precisa se tornar um especialista, Mansur. Por que, Mansur, que eu preciso me tornar um especialista? Porque você se tornando um especialista, você vai conversar com as pessoas certas, sabe? Aquelas pessoas que têm aquele problema que você resolve e vão chegar direto em você. Olha só, vou voltar aqui na minha analogia do médico, né? Se eu tô com um problema no meu joelho esquerdo, eu sempre vou procurar um ortopedista e especialista em joelho, de preferência que ele seja o bambambam em joelho esquerdo. Só que as pessoas que estão com problema de vista não vão chegar nesse ortopedista. As pessoas que estão com problema na cabeça não vão chegar nesse ortopedista. E o que que isso ajuda? Ajuda com que você filtra e conversa com as pessoas certas, as pessoas que têm um problema, que você resolve o problema. Tá? Então não adianta você se tornar um adestrador genérico, que vai vir pessoas querendo adestrar cachorro para pastoreio, por exemplo, é um serviço que eu não faço, para cão guia de cego, é um serviço que eu não faço, para cão terapeuta, para cachorro eu quero praticar agility, proteção civil, IGP. Então você ameniza esse monte de gente aí que você não atende, por isso que você precisa se tornar especialista. Quando você se torna especialista também, você resolve problemas específicos. Presta bem atenção nisso aqui. O adestrador genérico, ele quer resolver tudo. Higiene, proteção, cachorro mordendo, ansiedade de separação, cachorro latindo, cachorro que puxa na caminhada, e acredita que isso é bom. Quando você se torna um especialista, você pega um ou dois problemas e resolve só aquele problema. Eu vou te dar alguns exemplos aí. Eu tenho alunos meus, mentorados meus aí, que eles são especialistas em filhote, tem um mentorado que é especialista em higiene, tem um mentorado que é especialista em ensinar cachorro a parar de puxar na caminhada, e tem um montão de coisas que você pode atender e se tornar um especialista. Por que é interessante eu me tornar um especialista, Mansur, e abrir mão de tudo isso? Porque se a pessoa tem um problema, vamos lá, vamos citar um exemplo de um problema aqui. Se a pessoa tem um problema com xixi e cocô e na sua cidade tem um especialista em xixi e cocô, ela vai sempre procurar o especialista, tá? E o especialista ele vai gastar menos horas estudando um montão de outras coisas. Às vezes chega mentorado para mim e fala assim, Mansur, vai ter um curso de faro aqui próximo da minha cidade, cara, e eu acho legal, o cara veio lá de outro país, o que você acha disso? Eu falo, você vai treinar faro? Não, então abandona, tá? Quando você se torna um especialista, você tem muito direcionado tudo que você precisa aprender, quais os livros que você precisa ler, qual é o seu mentor que você vai escolher. Então isso facilita você economizar dinheiro e principalmente o seu tempo. Se você se tornar um especialista, você também vai ter como cobrar um valor maior, tá? Então um adestrador aí, generalista que faz tudo, normalmente ele cobra um pacotão aí, 2.500, 3.000, 3.500. Eu tenho um mentorado meu, especialista só em higiene, que ele só para resolver higiene ele consegue cobrar R$ 2.500, R$ 2.900 para resolver um único problema. Então, o especialista normalmente tem um valor diferenciado aí também. E outra coisa, se você se tornar um especialista, você é visto como autoridade em um determinado nicho e isso vai fazer total diferença aí nos seus resultados financeiros também, beleza? Segunda habilidade que você precisa desenvolver é o seu posicionamento. Vamos para a terceira habilidade que você precisa desenvolver. Aqui é uma das coisas que mudou o meu jogo de uma forma gigantesca, tá? Eu vejo que existe pessoas e adestradores ainda que acreditam que vão ficar ricos vendendo um único produto. Mas, nenhuma empresa que eu conheço alcançou sucesso financeiro vendendo um único produto. Quem dera um adestrador, sabe? Eu converso com dezenas de adestradores toda semana e às vezes chega adestrador em mim e fala assim, Mansur, eu só tenho um produto, só adestramento de obediência ou só consulta comportamental. Cara, a chance de eu alcançar 10, 15, 20 mil, eu não estou dizendo para você que é impossível, mas dificulta mais, tá? Então, se você quer alcançar os seus resultados financeiros aí, você precisa, às vezes, precisa criar urgentemente a sua esteira de produtos. Vai facilitar bastante
você alcançar suas metas financeiras aí. Só que às vezes as pessoas chegam em mim e falam assim, Mansur, eu não sei quais são os produtos que eu posso criar, ou quais são os produtos que eu posso oferecer. Aqui eu quero te dar uma dica bem bacana. Eu mudei o meu jogo a partir do momento que eu entendi que cachorros em idades diferentes tinham necessidades diferentes, e aí eu criei produtos baseados na idade do cachorro. Por exemplo, se você é daquele cara que pega vários filhotes aí, cachorro de 2, 3 meses, quais são os problemas que cachorrinho de 2 a 3 meses tem? E aí, normalmente, chora de noite, a parte da higiene, a parte de mordidas, mordida na mão, nos pés, normalmente são esses problemas. Se você pega um cachorrinho lá com 4, 5 meses, ele já começa a ter outros problemas. Por exemplo, ele já começa, o dono descobre que ele não sabe andar na guia, ele já começa a morder os móveis e destruir mais os móveis. Então pensa aí, faz, eu tenho aqui atrás de mim um quadro, onde normalmente eu desenho uma linha reta, e nessa linha reta eu coloco a idade do cachorro, 2 meses, 3, 4, 5, até um ano, ou até 10 anos, se você assim preferir. E aí você elenca quais são os problemas que o cachorro de 2 meses apresenta, quais são os problemas do cachorro de 3, quais são os problemas do cachorro de 4, de 5, de 6, pelo menos até um ano, se você faz isso. E aí você cria produtos baseado nesses problemas, tá? Então, se você quer aprender a ganhar dinheiro de verdade, você precisa ter a sua esteira de produtos. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado aí para você criar a sua esteira de produtos. Se não te ajudou, depois você me chama que eu te explico um pouquinho melhor. De repente a gente marca uma sessão de diagnóstico para que eu possa te ajudar aí. A quarta habilidade que você precisa desenvolver é melhorar a sua comunicação. Mansur, eu já falo bem. Cara, todo mundo acredita que fala bem. Eu até acredito que você pode falar bem. Mas o que seria melhorar a minha comunicação? Hoje eu vejo muitos adestradores falando assim, Mansur, eu gosto de usar muito o termo técnico aí com meus clientes. Você acha que isso é correto? Cara, não é nenhuma questão de certo ou errado. A questão é que o seu cliente, ele não entende os nossos termos técnicos. E tudo que você dificulta, ou tudo que o seu cliente tem dúvida, gera fuga, tá? E fuga para nós é não venda, ou seja, é não colocar dinheiro no seu bolso. Então, eu não aconselho que você use muitos jargões, muitos termos técnicos, muita coisa difícil para o seu cliente entender. Então, a melhora na comunicação começa por aí. Por que é tão importante eu melhorar a minha comunicação, Mansur? Porque eu melhorando a minha comunicação, eu vou atrair pessoas realmente interessadas no meu trabalho. Se você está conversando com um montão de gente aí e fala, cara, não é meu público, ou não é um problema que eu resolvo, provavelmente está uma falha na sua comunicação, tá? Outra coisa, outra vantagem de você melhorar a sua comunicação é que você vai dispensando os curiosos ao longo do que eles vão te ouvindo. Cara, quer ver um exemplo bem prático aí? Eu vejo muito adestrador hoje em dia defendendo o colar eletrônico, por exemplo, né? Tá uma maior polêmica aí no momento que eu estou gravando esse vídeo, que tem alguns deputados querendo proibir o colar eletrônico, e tem muitos adestradores defendendo o colar eletrônico. Eu não vou entrar nem em mérito, nem quem está certo, nem quem está errado, porque eu também não acredito nisso. Mas olha só, se você nas suas redes sociais aí, você defende o colar eletrônico, grava vídeo com colar eletrônico, você já está se direcionando para um determinado público. E aquele público que ele não concorda com o uso do colar eletrônico, ele já vai naturalmente afastar e não vai chegar até você. Então, quando a gente melhora a nossa comunicação, a gente atrai pessoas realmente interessadas no nosso produto, no nosso serviço, e também a gente acaba afastando os curiosos, e isso é muito bom também, tá? Outra coisa que acontece quando você melhora a sua comunicação, você faz com que os seus clientes façam as tarefas que eles têm que fazer. Cara, e aqui é um ponto, muitos adestradores chegam até mim reclamando, Mansur, eu não consigo fazer os meus clientes fazerem o que eles precisam. Cara, porque a sua comunicação ainda não está desenvolvida, não está alinhada, tá? E aí eu acho que você precisa melhorar esse ponto, porque senão você nunca vai ter resultados fantásticos como eu tenho, porque a gente sabe que para ter um resultado fantástico não depende exclusivamente do adestrador, depende também da família se empenhar. Outra coisa que faz que você precisa melhorar a sua comunicação é porque você precisa colher depoimentos. E sem você alinhar a sua comunicação, nem você melhorar a sua comunicação,
dificilmente você vai ter esses depoimentos aí, tá? Outro ponto, outra habilidade que você precisa desenvolver, e aqui eu vou até me falar bem pouquinho, porque a maioria dos adestradores já mandam bem pra caramba, é treinar os cachorros muito bem treinados. Não adianta você entender de marketing, não adianta você melhorar sua comunicação, se posicionar, criar esteira de produtos, desenvolver a sua mentalidade empreendedora, se você não souber treinar bem cachorro, tá? Você precisa entregar o resultado. Mas eu quero que você olhe para você aí, olhe para o seu interno e pense assim, cara, o que eu preciso melhorar, tá? Todo mundo tem que melhorar. Eu trabalho com adestramento há 32 anos, mais de 32 anos aí, e eu sempre estou buscando melhorar algum item no meu repertório aí. Então não é um problema nenhum você ficar buscando essa melhoria. Só que, presta bem atenção, como é que eu melhoro o meu treinamento? Como é que eu melhoro a minha parte técnica? Buscando conhecimento técnico, buscando esses cursos de finais de semana que os adestradores aí costumam dar pra caramba. Isso vai fazer com que você entregue um serviço com mais qualidade. Ponto. E tá ótimo que isso aconteça, mas isso não vai garantir o seu problema financeiro. Se você quer ganhar mais dinheiro com adestramento de cães para ter 10, 15, 20 mil reais, só treinar bem não é o suficiente. Treinar bem é essencial e não diferencial, tá? Então, se você está precisando melhorar sua parte técnica, vai buscar com toda certeza conhecimento técnico, mas pense comigo, isso só não vai fazer com que você ganhe 10, 15, 20 mil reais por mês aí. Outra coisa que você precisa entender, outra habilidade que você precisa desenvolver é construir parcerias de sucesso. Lembra que eu falei lá atrás que tem alguns adestradores que pensam que vai fazer tudo sozinho e isso vai garantir o que tenha sucesso financeiro? Não vai, galera, não vai. A chave do sucesso é você ter vários fãs vendendo seus serviços. E aí, quando eu falo fã pode ser o seu cliente, fã pode ser o pet shop, a clínica veterinária, o lugar onde você corta o cabelo. Então, se você for mulher, onde você faz sua maquiagem, se você tiver um montão de fã vendendo o seu trabalho e vendendo com entusiasmo, você vai ter, sei lá, sua agenda lotada, se esse for seu desejo, mas você vai ganhar muito mais dinheiro. Mas você precisa melhorar sua comunicação para atrair essas pessoas, para fazer uma parceria realmente de sucesso. E aqui eu não vou te ensinar como construir essa parceria, não, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas olha só, se você, pensa você, se você tem um dinheiro, juntou o dinheiro a sua vida inteira para montar um pet shop, gastou 400, 500, 1 milhão para montar o seu pet shop, e chega os adestradores lá e querem todo mundo deixar cartão para você, você ia ficar indicando todos os adestradores? Cara, claro que não. Então essa é uma das piores maneiras de você construir parceria de sucesso. Para mim, eu gosto de chamar aqui que são os adestradores sanguessuga. Só espera um pet shop abrir aqui na minha cidade, eles correm lá para pedir para aquele pet shop, o gerente, para os vendedores lá ficar indicando os adestradores. Então, se você não sabe construir parceria de sucesso, lá na mentoria eu ensino, tenho vários vídeos aqui no canal te ensinando. Cara, não tem como alcançar sucesso financeiro, bater 10, 15, 20, 30 mil reais aí sozinho, não tem jeito, tá? Você precisa aprender a construir parcerias de sucesso. E quando eu falo construir parceria de sucesso também, às vezes essa parceria ela estende um pouquinho mais que pet shop e clínica veterinária. A sétima habilidade que você precisa desenvolver, e ó, sei que tá demorando pra caramba, mas a 10ª habilidade é que vai fazer toda a diferença aí nos seus resultados financeiros. Então fique comigo até o final desse vídeo aí. A 7ª habilidade que você precisa desenvolver é saber atrair pessoas interessadas todos os dias. Não adianta você saber fazer marketing, não adianta você vender bem pra caramba se ninguém está procurando o seu serviço. Mas Mansur, olha só, na minha mentoria eu sempre sento com os mentorados uma vez por semana. E, por exemplo, vamos imaginar que eu sento com um mentorado, o Natan. O Natan é um mentorado meu lá de Criciúma agora. No momento que eu estou gravando esse vídeo é um dos meus mentorados. E a gente senta toda sexta-feira e eu pergunto para ele, Natan, quantas pessoas interessadas chegaram até você durante a semana, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sexta-feira, né? São 5 dias. E aí, se o Natan ou qualquer outro mentorado meu chegar em mim e falar assim, Mansur, chegou 3, 4, eu preciso ligar uma luz vermelha e sentar com ele e falar, cara, a gente precisa trabalhar a estratégia de atrair pessoas interessadas aí no seu negócio.
Se não está chegando no seu, não está chegando pelo menos 10 pessoas por semana no seu negócio de adestramento aí, você está quebrado e você não sabe. Você está respirando por aparelho, presta muita atenção nisso. E eu não quero que isso aconteça com você. Por isso que lá na mentoria eu ensino 10, presta muita atenção nesse número, 10 estratégias de atração para chegar um montão de pessoas aí interessadas no seu trabalho. Porque se você ficar essa semana chegou 2 ou 3. Você pode vender bem, você pode ser o cara no adestramento, você vai quebrar. E na pior das hipóteses, a pior das hipóteses para mim não é quebrar no adestramento, não é você desistir e procurar um serviço. A pior das hipóteses é você ficar um montão de ano aí aceitando ganhar uma mixaria com adestramento de cães. Então não adianta, se você precisa urgentemente desenvolver a habilidade de atrair pessoas certas interessadas no seu trabalho. E lá na mentoria, já falei isso aí para você, eu não ensino uma ou duas, eu ensino pelo menos 10 estratégias para você atrair pessoas interessadas todos os dias. E aí eu sei que agora a nova moda Mansur, sabe como é que eu atraio pessoas interessadas? Eu faço anúncio, eu também faço anúncio. Mas só o anúncio garante que chega pelo menos um montão de gente aí. Quanto você está pagando? Você sabia que cada clique lá você está pagando? E qual é o valor que você está pagando por clique? Então não adianta ficar à mercê de uma única estratégia. A gente ensina 10 para que você... Tem estratégia que você não vai gastar nada, tem estratégia que você vai gastar pouquinho, tem estratégia que é tudo no orgânico, mas você precisa aprender a usar essas estratégias para chegar a um montão de pessoas aí todo santo dia. Isso vai garantir com que você fique bem na fita aí, tá? A oitava habilidade que você precisa aprender é fazer parte de uma comunidade de sucesso. Aqui eu quero abrir uma aspa, a adestradora adora ficar em grupo de WhatsApp, e eu particularmente tenho um grupo de WhatsApp, vou até compartilhar essa aula aqui em um dos meus grupos, que é o Adestrador Master. Se você não está lá no nosso grupo, clica, vai para lá. Só que é o seguinte, tem grupos de adestradores e tem grupo de adestradores. Tem grupo onde as pessoas, um está querendo furar o olho do outro, um está querendo mostrar que é melhor adestrador ou melhor adestradora que o outro, um está querendo olhar o serviço do outro e criticar. Cara, foge desses grupos, cara. Foge desses grupos. Esses grupos não agregam nada, não agrega valor nenhum na sua vida. O grupo ele só agrega valor quando a gente compartilha uma aula de valor como essa. Ó. Já são quase 30 minutos que eu me disponibilizo do meu tempo num feriado de carnaval para ensinar a você quais são as habilidades que você precisa desenvolver. Isso sim é um grupo de verdade, tá? Então, se você está num grupo onde você é julgado, se você está num grupo onde você é criticado, se você está num grupo onde você é menosprezado, desvalorizado, saia imediatamente. E aí chega em mim e fala assim, Mansur, me dá o link do seu grupo aí que eu tenho certeza que vou aprender bastante coisa lá no seu grupo. E outra coisa que faz a diferença, galera, aqui de verdade, vai mudar o seu jogo, como mudou o meu jogo, é a partir do momento que você não fica ouvindo todo mundo em grupo de WhatsApp, porque no grupo de WhatsApp, até mesmo no meu, você vai aprender algumas coisas, você vai aprender fração de uma mentoria, mas você não vai aprender tudo lá no grupo de WhatsApp, até porque eu valorizo meus alunos, eu valorizo para quem realmente gosta de vir comigo, tá mais próximo de mim. Por exemplo, o que serve um grupo de WhatsApp? Sabe as degustações, você vai no mercado, as pessoas te dão um pouquinho de alguma coisa, um pouquinho de um iogurte, ou um pedacinho de queijo, lá no meu grupo você vai ter isso, né? Já é bastante coisa baseado na maioria dos grupos que eu tenho visto por aí. Mas você não vai aprender tudo, você não vai, sei lá, bater 30k por mês aí, simplesmente por você estar num grupo de WhatsApp totalmente gratuito. Você precisa ter alguém do seu lado, para a hora que você precisar, você chegar e falar, Mansur, é o seguinte, cara, peguei um cachorro aqui, esse cachorro está tendo uma certa dificuldade e eu não sei o que eu posso fazer para resolver isso. Como você resolveria isso? Pronto. Eu, com toda a minha experiência, com mais de 32 anos de experiência, vou te ensinar tudo o que eu faria se eu tivesse pego aquele cachorro. Beleza? Vamos para a nona habilidade. Nona habilidade é você precisa aprender a vender de verdade, cara. Vendas é o que diferencia empresas de sucesso daqueles sonhadores, daqueles caras que ficam sonhando, tá? E eu tenho uma frase que eu gosto de levar comigo, que nada acontece sem uma venda. Nada, nada, nada acontece. Só que quando a gente conversa com a maioria dos adestradores, inclusive eu lá atrás, tinha muito medo de vender.
tinha muitas crenças limitantes em relação à venda. Deixa eu contar uma história para você aqui. Quando eu era criança, tinha um amigo do meu pai que era vendedor. E esse cara de vez em quando ia na casa do meu pai lá e da minha mãe. E aí minha mãe, quando via ele, vou até citar o nome dele aqui, ele já faleceu também, e aqui no grupo ninguém conhece, era o Wildo. O Wildo, quando ele chegava na casa da minha mãe falava para nós assim, ó, fica quietinho, que o Wildo chegou e eu tenho certeza que o Wildo vai querer vender alguma coisa, pra ele não saber que tem gente aqui dentro de casa. O Wildo é um cara que ele vende até a mãe, então presta muita atenção. Toda vez que o Wildo chegava em casa, a gente se escondia, né? E nessa época eu tinha 4, 5 anos, 6 anos, sei lá. E é a época que mais a gente instala crenças limitantes na cabeça. Então eu cresci, meus irmãos cresceram pensando que todo vendedor era ruim. Pensa só, uma criança de 4, 5 anos ouvindo falar que o cara ele tinha capacidade de vender a mãe dele. O que isso formou nas nossas cabeças? Então, graças a Deus, ao longo dos meus bem vividos 52 anos aí, eu tive oportunidade de eliminar essas crenças. Mas talvez você tenha algumas crenças estabelecidas aí na sua cabeça, lá dos seus 4, 5, 6 anos, como aconteceu comigo, e você ainda tem muita travas mentais em relação a vendas. E você precisa, de fato, resolver essas questões aí. Enquanto você não eliminar essas travas, não soltar essas amarras aí, dificilmente você vai ser um bom vendedor ou uma boa vendedora. Então, se você quer alcançar 10, 15, 20, 30 mil reais ou mais por mês, você precisa aprender a vender. E o primeiro passo para você aprender a vender é você eliminar suas crenças limitantes. Depois você vai aprender técnicas de vendas, técnicas de fechamento, como eliminar objeções. Tem um montão de coisas que dá para você aprender aí, mas presta bem atenção. O primeiro ponto é eliminar todas essas crenças limitantes em relação a processo de vendas. E se você ficou até aqui, eu tenho certeza que você está curtindo essa aula. Eu gostaria muito de saber a sua opinião. Vamos para a nossa 10ª habilidade que você precisa desenvolver. Na verdade, aqui não é desenvolver, não. É agir agora. Eu estou abrindo 10 vagas para mim fazer um diagnóstico empresarial, onde eu vou dedicar o meu tempo, 1 hora e meia, para sentar junto com você aí, frente a frente aí com o seu computador ou com o seu celular, para analisar o que você tem feito de bom no seu processo de vendas, no seu serviço de adestramento, e já te passar algumas dicas para você melhorar os seus resultados financeiros. Mas presta bem atenção. Como meu tempo é escasso, eu vou abrir somente 10 vagas. Então, não sei quando você está vendo essa videoaula aí, tá? Então, assim que essa videoaula chegar em você, chama eu no WhatsApp. Mansur, eu queria abrir o meu diagnóstico. Esse diagnóstico é totalmente gratuito para as 10 primeiras pessoas. Não vou te cobrar. Vou olhar para o seu negócio pensando como se fosse o meu negócio. Vou te passar algumas dicas. E se ao final dessa 1 hora e meia, eu achar que vale a pena a gente dar continuidade, caminhar junto, eu vou te falar mais sobre a mentoria. Se eu achar que você é um dos candidatos aí para que eu possa transformar e ensinar a ganhar 10, 15, 20, 30 mil reais por mês aí. Mas só se eu realmente enxergar em você todo o seu potencial para que você possa sim se dedicar, se esforçar, porque mentoria não é mágica. Eu vou mostrar o caminho, mas você tem que apertar os botões, você tem que fazer as ações, você tem que se dedicar. Não é mais um curso técnico, tá? É algo que vai realmente transformar os seus resultados financeiros aí. Mas lembre sempre, é só para os primeiros 10 que tiverem essa ação de clicar no link do meu WhatsApp aí para agendar o nosso diagnóstico. O diagnóstico é gratuito, mas é para apenas 10. Espero que você tenha gostado dessas aulas. Se você gostou, deixa aí embaixo ou manda para mim aonde você assistiu aí essa aula. O que você achou, qual a sua nota, qual a habilidade que você já desenvolveu, qual a habilidade que você ainda precisa desenvolver. E ó, é o seguinte, hoje é terça-feira de carnaval, estou empenhadão aqui para o seu sucesso financeiro, mas eu quero realmente que você se empenhe e que você saia dessa situação de uma vez por todas e que aprenda de verdade a ganhar 10, 15, 20, 30 mil reais por mês fazendo aquilo que ama. E se esse é o seu desejo, conte comigo e vem junto conosco para que você possa alavancar os seus resultados financeiros, transformar todo o seu conhecimento técnico aí em resultados financeiros extraordinários. Eu estou te esperando, tá? Valeu, até a nossa próxima aula. Tamo junto!